Ei, Jordão, quer dizer que a reconstrução do Marcelo Pirillo Teixeira continua a todo vapor. Agora, Jordão, eu não sei se mudou a língua portuguesa, Jordão, porque às vezes muda. Você sabe que às vezes tem palavra que não tem mais acento, né? Tem muitas mudanças na língua portuguesa. Eu não sei se mudou. Mas a palavra reconstrução não significa dizer, Jordão, que está sendo feito diferente daquilo que era feito anteriormente? Sim. É isso, né? Exato. Não mudou esse termo reconstrução. Reconstrução é começar lá de baixo, reerguer, fazer algo diferente daquilo que vinha sendo feito, né? Perfeito. Tá certo. Agora eu pergunto pra você, o transfer ban que o Santos pode ter, essa dívida que o Santos tem com o Pedro Caixinha, que o Caixinha venceu na primeira instância na FIFA e o Santos terá que pagar 12 milhões e meio de reais. Essa negociação foi feita por quem, Jordão? Marcelo Pirillo Teixeira. Mas então não tem reconstrução, Jordão? Você tá de brincadeira? O senhor todo dia fala aqui que o Marcelo Teixeira deu entrevista no GE, que o Marcelo Teixeira deu entrevista na ESPN, que o Marcelo Teixeira deu entrevista na Santa Cecília e a esposa dele estava no carro porque ele estava ali saindo da pizzaria. Porque todo dia o Marcelo Teixeira come pizza, aliás. Porque sempre que ele vai no Esporte por Esporte ou no Santa Cecília, ele tá voltando da pizzaria e a esposa dele tá presa lá no carro. Não é possível. Leva a esposa pro cenário, pô. Coloca uma cadeira pra esposa lá. Agora, Jordão, que negócio é esse de reconstrução que toda hora tem uma dívida nova pra pagar? E dívida da atual gestão, Jordão? Por favor, quero entender. Pois é, isso porque o Santos foi condenado pelo tribunal da FIFA a pagar e indenizar Pedro Caixinha e toda a sua comissão técnica no valor de 2 milhões de euros, que na cotação de hoje custaria 12,6 milhões de reais, Marcão. E segundo informações, o Santos vai recorrer ao CAS, que é a corte arbitral. O Santos vai entrar com essa ação para tentar vencer o caso, que das 5 pessoas que entraram contra o Santos na justiça, o Peixe conseguiu vencer apenas uma delas, da comissão técnica do Pedro Caixinha. E agora o Santos tem 10 dias para pedir os fundamentos das decisões e essa resposta pode demorar em até 30 dias. E após isso, o Santos vai ter 21 dias para apresentar o recurso ao CAS e a obrigação de pagamento fica suspensa durante todo esse período. Agora, Jordão, o Santos ele pode tentar... A dívida que o Santos tem com o Caixinha é devida. O Caixinha, inclusive... ele não quis parcelar a negociação, por isso que ele foi à FIFA. O Santos quis ganhar tempo, o Santos tentou negociar a dívida com Caixinha de forma parcelada, ele não concordou, não abre mão de receber à vista, e a partir do momento que o Santos perde na FIFA, o Santos precisa pagar esse valor à vista, em 45 dias. Caso o Santos entenda que vale a pena recorrer, Jordão, ele pode fazer. O caso vai ao TAS. Só que se ele perder, né, no TAS, o Santos terá que pagar o valor à vista e um valor atualizado. Ou seja, essa dívida que hoje é 12 milhões e meio, porque a ação do Pedro Caixinha, o Caixinha pedia 16 milhões. Sim. A FIFA deu ganho de causa para o Caixinha e para os auxiliares no total de 12 milhões e meio. Ou seja, 3 milhões e meio a menos do que o valor que era pedido pelo Pedro Caixinha. Agora, Jordão, se o Santos não quiser pagar isso agora e quiser recorrer, esse valor pode acabar chegando aos mesmos 16 milhões que o Pedro Caixinha pediu. O que eu acho, Jordão? Você tem que pagar. É acordo. É acordo, não tem jeito. O Caixinha não vai ceder, o valor terá que ser pago à vista ou agora ou daqui a 3, 4, 5 meses. Muitas vezes, Jordão, esse tipo de situação só mancha o nome da instituição. Veja, que nenhum clube argentino aceita mais negociar com o Santos. Perceba, o Santos agora trouxe jogadores argentinos, mas trouxe o Adonis Frias, um jogador que estava no México, trouxe o próprio Lautaro Dias, jogador que estava no Cruzeiro. Quando o Santos tentou contratar o Loyola, jogador do Independiente, o time argentino pediu N garantias. Por quê? Porque o Santos tem fama de mal pagador no mercado sul-americano. Entendeu? E essa fama de mal pagador, ela vem de muito tempo e tem sido mantida pelo presidente Marcelo Teixeira. Então não tem essa de reconstrução. Logo mais, Jordão, vem o caso João Basco, que também vai estourar. Né?
O caso Furt também, eu não sei não se o Furt não vai recorrer, se o Furt não vai recorrer também à FIFA. Por mais que o Santos tenha dito que foi feito um acordo com o Julio Furt. Será que o Santos vai pagar o Julio Furt? Então, Jordão, não tem nenhuma reconstrução na gestão Marcelo Teixeira. Pelo contrário, o Marcelo Teixeira aumenta muito mais a dívida comparado aos números que ele herdou. O Santos hoje já tem uma dívida de R$1 bilhão. O Marcelo herdou uma dívida do Rueda de 700 milhões, ou seja, ele já incrementou 300 milhões no passivo do clube. E muito se fala que a evolução dessa dívida até o final do ano de 2026 vai chegar em R$1 bilhão e 300 milhões, Jordão. Ou seja, o Marcelo vai dobrar a dívida do clube na gestão dele. Talvez isso não fique exposto, porque tem sempre aquela dança de números, né? Aquele jogo de números, né? Aquela perfumaria que é feita nos indicadores do Santos. Mas a verdade é que a situação financeira do clube é muito delicada. E o caso do Caixinha mostra que não tem nenhuma reconstrução. Pelo contrário, existe uma continuação daquilo que vinha sendo feito de forma equivocada e permanece na gestão atual. Totalmente. E o Santos chegando mesmo nesse número de 1,3 bilhão de dívida em 2026, para um clube que fatura 400 milhões, um clube que não disputa títulos, um clube que não é campeão, e por mais que o Santos ganhasse, um exemplo, o Campeonato Paulista, ainda assim é uma renda muito baixa. É um time que o Santos é impressionante, e eu digo isso sempre. Eu não sei como o Santos consegue pagar em dia os seus jogadores com base na folha salarial. É um milagre. Porque o Santos fatura jogando na Vila Belmiro R$700 mil, R$500 mil. Nos melhores dos mundos ali, o Santos consegue faturar 1 milhão, dependendo da partida e dos valores praticados. Então o Santos estar vivo hoje, financeiramente falando, com o salário dos seus jogadores, pra mim, é um baita de um milagre. E aí tem essa questão do Caixinha. Pô, se você fez um acordo e não vai honrá-lo, nem assina. Né? Pô, é muito feio. Eu entendo que o Marcelo Teixeira pode ter tido uma bronca do Pedro Caixinha, de que o Caixinha não deu certo no Santos, mas já que você assinou, seja homem de cumprir a sua palavra. E seja também pensando na instituição. Porque uma coisa é você ir embora do Santos um dia e esse BO pode cair no colo de outra pessoa, como aconteceu no João Basso, que caiu nos colos da sua gestão e que você deu continuidade nisso e não pagar o Arouca de Portugal. Não custa nada. Honre o compromisso. Eu acho que é bem mais ético e melhor você fazer isso porque você evita algumas coisas ruins de acontecer no mercado. Ou vocês acham que, por exemplo, Luiz Castro, alguns outros técnicos gabaritados que não quiseram vir para o Santos, foi justamente só pelo projeto esportivo? Eu não acho. Eu não acho que é só porque o Santos tem as suas estruturas hoje inferiores aos outros clubes. Eu acho que o histórico conta muito. O histórico de ser mal pagador, Busto já foi na FIFA, Caixinha tá na FIFA e ganhou, entre outros casos. Eu acho que isso tudo prejudica a instituição do Santos, porque os presidentes vão vir outros também. Agora, a instituição sempre vai ficar manchada como mal pagador. É o seu Madruga do futebol brasileiro. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. E o curioso é que apenas um auxiliar do Caixinha perdeu, é isso, Jordão? Todo mundo ganhou, apenas um auxiliar do Caixinha perdeu. O advogado dele não era tão bom, né? Esse aí, eu vou te falar aí. O advogado de um dos auxiliares do Pedro Caixinha não era tão bom, mas brincadeiras à parte, talvez o contrato desse auxiliar era diferente dos demais, né? Sim. As condições contratuais desse auxiliar talvez não previa multa, talvez não foi tão bem feita, né? Do lado do profissional, e aí acabou tendo essa brecha jurídica que o Santos conseguiu realmente vencer uma das causas, né? Portanto, são vários profissionais envolvidos, ao todo 6. São 5. São 5 profissionais envolvidos. O Santos venceu em um caso e perdeu em outros 4, tendo a pagar 12 milhões e meio de reais. O prazo é de 45 dias. O Santos deve acabar recorrendo à Corte Arbitral da FIFA, ao TAS. E aí, caso perca, esse valor de 12 milhões e meio vai ser um valor maior e deve perder, né? A tendência, o próprio Santos já assumiu que deve ao Pedro Caixinha. Então, não tem como, né? Não tem como o Santos vencer o Pedro Caixinha na FIFA. O que talvez o Santos possa conseguir, Jordão, é um parcelamento do valor, né? Sim. Eu acho que é aí que o Santos vai trabalhar, porque o Caixinha não abre mão de receber o valor à vista.
O Santos quer pagar, mas quer pagar isso em 1 ano e meio, em 2 anos. Talvez seja aí o espaço que o Santos tenha para realmente ganhar do Pedro Caixinha um tempo a mais para conseguir honrar esse pagamento de quase 13 milhões de reais. E um detalhe, rapidinho. Diga. E o Marcelo Teixeira, ele prometeu que essa dívida do Pedro Caixinha não vai cair na próxima gestão. Eu lembro que ele comentou isso numa entrevista. Você acreditou? Não. Não, né? Não. Até porque, Jordão, cá entre nós, a próxima gestão vai ser dele. É, Vamos ser sinceros? verdade. A próxima gestão do Santos vai ser do Marcelo Teixeira. Eu acho muito pouco provável e claro que a oposição tem se mobilizado. Eu vejo aí o Maurício Maruca, que pode ser candidato, o Rodrigo Marino, o próprio Ivan Ludovici, o Vladimir Matos, enfim. Temos aí uma oposição se movimentando para tentar concorrer com o Marcelo Teixeira, mas com todo respeito aos concorrentes, a gente sabe que na hora do vamos ver, o Marcelo vem com muito dinheiro, o Neymar pai vai apoiar o Marcelo Teixeira, Sim. o Neymar pai vai apoiar o Marcelo Teixeira, no ano de eleição é muito provável que ele utilize a Arena, que ele utilize talvez até algum investidor, e o torcedor do Santos vai votar no Marcelo. Vai cair no conto. Vai cair no conto do Marcelo Teixeira. Então, eu acho pouco provável que o Marcelo perca as eleições de 2026. Acho pouco provável. Infelizmente, para mim, né, eu que sou um crítico do Marcelo Teixeira, infelizmente o Marcelo será o candidato favorito das próximas eleições. E ele vai ser candidato. Essa história que o Marcelo vai pensar, que vai falar com a irmã, que vai falar com a neta, que vai falar com o filho, que vai procurar o padre, que vai procurar o bispo, isso é tudo balela. O Marcelo será candidato ano que vem. Com certeza. E é isso, você falou bem. Ele vai usar muitas coisas como artimanhas da gestão dele, como benfeituras da gestão dele, sendo que não é bem assim quando você olha nos pormenores. É igual eu sempre falo. Quando o Santos assinou com o seu novo patrocinador master, foi divulgado o seguinte: o maior patrocínio da história do Santos. Se você olhar somente no número frio, é verdade. Só que se você for fazer uma análise de tudo o que acontece, é uma baita de uma mentira, desculpa. Porque é tendência de mercado as empresas de bet pagarem mais para todos os clubes. Olha quanto o Flamengo ganha, olha quanto o Corinthians ganha, o Palmeiras e entre outros. O Santos está com um patrocínio que pega top 10 do futebol brasileiro. E olhe lá. Os outros times ganham muitos milhões de reais além do que o Santos ganha. E além também da situação do Neymar. Eu tenho certeza que em dezembro a gente vai, até antes, talvez já no mês que vem ou até mesmo em novembro, vamos entrar naquela questão. Poxa, o Neymar, hein? Olha, faltam 10 jogos para a passagem do Neymar acabar. E se ele conseguir essa renovação de contrato, vai ser mais um ponto que ele vai jogar na cara de todo mundo falando. Tá vendo? Ó, a Arena saiu das minhas mãos, a SAF talvez saia das minhas mãos, alguma outra coisa, como o Neymar, saiu das minhas mãos, e aí ele vai enganar de novo muita gente por aí. Tá aí o nosso Thiago Jordão aqui no VAR. E outra coisa, né, Jordão, que até o nosso amigo varandeiro falou, a blogueirada vai começar a apoiar. Isso é questão de tempo, né? Então, o Marcelo tem a mídia. Quantos canais no YouTube hoje tem o Marcelo Teixeira? Vários. 85. O Marcelo tem 4, 5 canais hoje que trabalham para ele no YouTube. Eu não vou citar o nome aqui por questão de... Mas todo mundo sabe quem é. Né? Até pessoas que eu gosto. Né? Então, assim, o Marcelo tem hoje... Tem a rede de televisão dele, que é a Santa Cecília. Ele tem 4, 5 canais no YouTube que trabalham para ele. Fora os blogueiros do Twitter, do X, do Instagram, várias páginas. Né? Pô, é difícil, não vai perder. Quando essa galera começar a trabalhar pró Marcelo Teixeira, é muito difícil. Né? E aí, por exemplo, hoje você tem uma notícia que é uma notícia do Portal Trivela que conta a história de uma forma. Aí vem o assessor do Marcelo Teixeira e já conta de outra forma. Aliás, o assessor do Marcelo Teixeira que era o mesmo do Rueda. Tá sempre trabalhando ao lado do poder. Né? Tá sempre trabalhando, não sei o que tá ganhando com isso. Acho que nada. É que ele gosta mesmo de estar do lado do poder. Né? Às vezes pinga uma informação de forma privilegiada para ele, mas é com toda certeza de forma involuntária que ele presta assessoria de imprensa aos presidentes do clube, né? Então você tem uma notícia que é contada de forma séria pelo Bruno Lima, e aí vem a assessoria de imprensa do presidente Marcelo Teixeira e já conta a história, mas já traz. O Santos vai recorrer, o Santos ganhou aqui e tal. Então,
quando o Marcelo colocar essa tropa toda para trabalhar para ele, alguns já estão trabalhando, outros ainda estão quietinho. Quando o Marcelo colocar essa tropa para trabalhar para ele, ele ganhou a eleição. Verdade. Tá todo mundo ali. Ele tem 4, 5, 6 canais trabalhando para ele. É muita coisa, pô. É muito. E é tudo questão de influência também. Toda eleição, seja em qualquer ramo da política, clube de futebol, até mesmo no país, a divulgação das coisas de que o seu candidato fez ou deixou de fazer é muito importante. Aí você vai ver, com todo respeito à oposição. A oposição fez o quê? Vão levantar 3 coisas. Aí pro Marcelo Teixeira vão levantar 1 milhão de coisas, ou aquela pessoa mais desatenta vai falar, caramba, olha, o Marcelo Teixeira fez muito pelo Santos e a oposição que está indo contra ele não fez nada. E aí essa pessoa pode até correr o risco de ficar contra a oposição. Falar, ó, a oposição é ruim, esses caras aqui são maus, o Marcelo Teixeira é do bem, vou votar nele. Eu acho que essa questão de propaganda também pega muito. E vem, não adianta. A gente sabe que vai ser investido pesado na mídia. Né? Hoje, é só nós olharmos aí a entrevista de logo mais. Vocês vão perceber, de 12, 13 perguntas, 8 são de veículos do próprio Marcelo. Né? Ou seja, estamos falando aí de 60%, 70% das pessoas que hoje cobrem o Santos que estão atreladas de alguma forma ao presidente Marcelo Teixeira. Então é muito difícil tirar o Marcelo do poder. Eu não acredito, Jordão, estou sendo muito claro, estou falando aqui 1 ano e 3 meses antes. Eu não acredito que o Marcelo Teixeira, e disse isso quando ele entrou no poder, o Marcelo vai ficar 9 anos no Santos Futebol Clube. Vai se repetir aquilo que vimos de 2000 a 2009. Na terceira gestão dele agora, aí ele cai. Ele vai fazer 2 gestões, o filho dele faz uma, e aí quando tivermos na terceira possibilidade de eleição, o Marcelo cai. O Marcelo ganha o ano que vem, Marcelo ganha a próxima. Quando eu digo Marcelo, é o grupo Marcelo Teixeira. Sim. Não vai sair. Não vai sair porque eles dominam a cidade de Santos, eles dominam a mídia que fala do Santos Futebol Clube, né? Dominam os profissionais, tem muita gente ali por uma bolsa de estudo, o Marcelo é muito forte na cidade, isso é um ponto, né? E até, de fato, a falta de ambição dos profissionais, né? Porque, às vezes, você não tem ali outras possibilidades, e aí você acaba cedendo. Vou lá, tudo bem, vou ter que aceitar isso aqui. E qual que é a contrapartida? A contrapartida é você ter que elogiar, é você não poder criticar, é você não poder questionar essa gestão atual do Santos Futebol Clube. Então, Jordão, em resumo, não tem reconstrução nenhuma no Santos, é a continuidade e, além do mais da continuidade, você tem o aumento da dívida. O Santos passa por um momento muito complicado. É uma pena que nós não temos um conselho deliberativo atuante. Nosso conselho deliberativo é muito ruim, mas muito ruim. As nossas torcidas, infelizmente, eu digo, todas as torcidas, infelizmente, não cobram quem precisa ser cobrado, que são os nossos conselheiros, o presidente do conselho, Fernando Acauí, o presidente Marcelo Teixeira e o vice, Fernando Bonavides. Nós precisamos parar de cobrar jogador do CT. A cobrança tem que ser no Conselho Deliberativo do Santos. No dia da reunião do Conselho, tem que ter a torcida do lado de fora. E não é fazendo ação de força, não, Jordão. É cobrando os conselheiros. É para que esses caras cheguem na reunião do Conselho e entendam que a torcida está de olho. Tem que pressionar o Fernando Acauí para que as reuniões sejam abertas ao público, ao torcedor. Isso é uma vergonha. O Santos virou uma caixa preta, uma Coreia do Norte. Não pode acontecer isso. Agora, cabe ao torcedor do Santos, e aqui quando eu digo torcedor do Santos, eu não fico dividindo o torcedor que é sócio, que não é, o uniformizado que não é, o cara que mora em Manaus, o cara que mora em Bragança. Para mim é todo mundo torcedor. Todos têm o mesmo direito. E se o torcedor do Peixe não cobrar o conselho... Porque, Jordão, veja, só quem pode mudar isso é o conselho, cara. Sim. Não adianta a gente ficar esperneando. Eu vejo muita gente falando, Marcão, você é a voz do torcedor. Não, não sou. Não sou. Quem é a voz do torcedor que deveria fazer esse papel é o Conselho Deliberativo, Jordão. Não adianta eu todo dia aqui ficar falando isso que eu estou falando, se o Conselho Deliberativo está dormindo na reunião. Se o Fernando Acauí, que é o presidente do Conselho, trabalha para o Marcelo Teixeira na faculdade. Se o comitê gestor que está lá por estatuto não manda em nada no clube. Se o vice do clube não tem voz ativa.
Só quem pode mudar isso de verdade, Jordão, é o Conselho Deliberativo. Por isso que a cobrança não pode mais acontecer no CT, tem que acontecer na Vila Belmiro. Exatamente. E outra, a torcedor do Santos se fazer presente ali, próximo à Vila Belmiro, num dia de uma reunião, cara, isso é essencial de tantas formas. Eu já vi manifestações do palmeirense contra a Lila Pereira e contra os membros do conselho lá do Palmeiras e também da diretoria, sendo que o Palmeiras está muito bem. Eles ainda assim pressionam a diretoria por coisas melhores. Por que no Santos, em que tudo não funciona e que o conselho só sabe aplaudir o Marcelo Teixeira, ninguém vai lá fazer nada? E não é meia dúzia de pessoas, colocar lá 12 caras. Não, tem que fazer uma movimentação. Eu lembro quando teve o primeiro protesto, ainda no mês de abril, lá no CT Pelé, que houve uma invasão. Eu lembro que foi um movimento que começou nas redes sociais. O pessoal falando, pô, vamos lá no CT, vamos em frente ao CT, vamos protestar. E foram lá algumas pessoas. Por que o mesmo não acontece no conselho, sendo que são esses os caras, os principais responsáveis por muitas coisas que acontecem no Santos? Ah, Thiago, o Marcelo Teixeira foi e contratou o Tassiano por 32 milhões de reais. Mas também passou por um monte de gente que poderia ter evitado isso. O comitê gestor fez o quê? Nada. O conselho, ninguém foi lá e questionou. O Marcelo foi lá e assinou e acabou. Então, esses caras que são no conselho, que muitos deles estão ali, ó, há muito tempo. Se não for o mesmo cara que tá ali, é a mesma linhagem de família. Isso. A mesma. Pode ser o Thiago Jordão Sênior que estava lá. O Júnior vai chegar lá uma hora, vai passar o outro também, e isso não muda nada. Esse é um problema. As pessoas do Santos são as mesmas desde 1900 e bolinha, e o Santos ainda não entrou pro século XXI. Isso que eu lamento. Estamos ainda numa gestão que vive no século XX e acha, que para mim é o maior erro, que ninguém vai saber de nada. Eles vão cometer os erros, vão tentar colocar essas reuniões secretas e ninguém vai saber de nada. Meus amigos, estamos em 2025. Todo mundo sabe de tudo.